Olá pessoal, boa tarde para vocês que estão acompanhando aqui no meu canal. Pré-jogo Santos e Vasco hoje à noite, a partir das 7 horas, 19 horas, horário de Brasília, com transmissão do Sport TV e Premier. Vamos trazer para você escalações, a arbitragem que vai apitar o jogo, tá? E muito mais para você. Antes, vamos falar, né, da situação que o Santos se encontra no Campeonato Brasileiro. Quarta rodada do campeonato, o Santos, nada mais, nada menos, é o lanterna do campeonato. É isso mesmo que vocês ouviram, é o lanterna neste momento no Campeonato Brasileiro. Sinceramente, não tem nem o que falar, né? Porque a torcida está protestando contra a atual gestão, protestando contra a atual gestão do Marcelo Teixeira, que veio com falsas promessas, mentiras, promessas não cumpridas. Tanto Marcelo Teixeira quanto também a atual diretoria, junto também com o gerente de futebol que faz parte da diretoria do Santos, que é o gerente de futebol Alexandre Matos, que também está sendo pressionado, e o técnico Vojvoda também, viu? Hoje a vitória do Santos, não só a vitória, mas também tudo dependendo do desempenho, bom desempenho e performance dentro de campo, vai depender da permanência do técnico argentino, que balança no cargo, tá? Está na corda bamba. Isso aí não tem como a gente não ver isso. O atual momento que o Santos se encontra no Campeonato Brasileiro, o momento não é das boas. E o Santos não pode hoje, de forma alguma, pensar em tropeçar contra o Vasco. Que se perder ou empatar com o Vasco, o time ficará na zona do rebaixamento e também ficará na lanterna. Aliás, uma vergonha. Vergonha o Santos estar nessa situação que está. O clube. E jogadores reclamando de um certo dirigente que, acho que, para falar a verdade, nem trabalha no clube, está lá, dando seus pitacos, interferindo lá nos treinamentos. Eu acho que também, na minha opinião, interfere na parte das escolhas do técnico. Desculpa, não dá, né? E parece que o Neymar Júnior, não só o Neymar, mas os jogadores estavam cobrando o Marcelo Teixeira para que esse dirigente, que na verdade nem trabalha no clube, dizem que é dirigente, que trabalha no clube, não fique lá direto no CTR Pelé e que tire ele, entre outros amiguinhos, né, do presidente, que ficam lá no treino do CTR Pelé, atrapalhando. Eu acho que, na minha opinião, o clube tem que ser blindado. Lembra quando o Santos, em 2019, fez uma boa campanha no Campeonato Brasileiro? Mas por que fez boa campanha? Porque os jogadores eram blindados. E o resultado positivo acontecia sempre em campo. Então, o Santos Futebol Clube é uma eterna bagunça, uma bagunça interna. Dentre, não só do time não estar respondendo dentro de campo, dá para perceber que é o reflexo que também da atual gestão, que fazem um péssimo trabalho, muito amadorismo, e também, agora vou falar uma coisa para você, hein? Ou o Santos muda radicalmente, ou o presidente Marcelo Teixeira muda a sua política dentro do clube, ou muda já, ou a situação vai piorar cada vez mais. Já não basta agora esse patrocinador aí absurdo de 35 milhões de reais. Ainda vai virar desconto de 31 milhões com a Novibet. Parece que pode estampar a camisa hoje à noite no jogo contra o Vasco. O Santos acertou um contrato de 3 anos. Só que se o Santos alcançar as metas estabelecidas, que como manda também com a colaboração do torcedor, sócio-torcedor, esses negócios todos aí o Santos pode alcançar a meta de passando os 80, 85 milhões de reais anuais. Pode aumentar esse valor do patrocinador.
Enquanto os clubes da capital, Corinthians, por exemplo, rival de Itaquera, tem um patrocinador que ultrapassa mais de 100 milhões de reais anuais por ano, 100 milhões de reais por ano. O Santos está aí abaixo, agora com 35 milhões de reais. Péssimo contrato, ainda mais com a Novibet. É difícil, viu? Como o Santos vai conseguir? Ainda mais com o Neymar Júnior, que recebe 4 milhões de reais de salários, pelas informações que eu sei, através dos setoristas, jornalistas e setoristas que cobrem o clube. Neymar ganha 4 milhões de reais. Mas o Santos deve mais de 100 milhões de reais para a NR Sports, a empresa do Neymar, o pai e Neymar, os dois Neymar, né? O Neymar pai e o Neymar Júnior, pai e filho, que administram a empresa. O Santos deve mais de 100 milhões de reais pelos direitos de imagens. Só para ver o quanto é incompetência, né, da atual gestão. Engraçado que tem uns caras que estão falando assim, mas vamos processar esses caras, esses influencers, que não sei o que. Não precisa processar, por quê? Porque não tá acabando com a honra de ninguém. Apenas estamos questionando o trabalho péssimo que faz a gestão. Estamos criticando as falsas promessas do Marcelo Pirilo Teixeira, que, como dizem a torcida, é Marcelo Pinóquio Teixeira, mentiroso. O cara mente, mentiu demais. Para você ver, cadê a organização que ele falou na campanha? Cadê? A SAF. Vai sair a SAF mesmo? O Santos vai virar SAF? Cadê o projeto da Arena? Que ele falou sempre, projeto da Arena, diz que vai ser na Vila Belmiro. Cadê? Cadê o projeto do CT, que seria na Praia Grande, ou Guarujá, não sei, ou em São Vicente? Cidades que formam a Baixada Santista. Cadê? E o torcedor colocaram as faixas lá de protestos. E o protesto vai continuar, viu? Hoje, podem esperar. Antes do jogo, haverá mais protestos da torcida do Santos. E hoje o jogo Santos e Vasco é um jogo de alto risco. Jogo de alto risco. Já estou alertando aqui já. Eu não vou estar lá porque eu moro longe. Mas podem esperar que, pelas informações que estão circulando aí, vai acontecer mais protestos da torcida. Ontem saiu agora nas redes sociais os protestos, as faixas do torcedor, colocando lá cortinas de fumaça, protestos contra Marcelo Teixeira, Matos. Vocês sabem. Agora há pouco estava acompanhando a rádio ISFM, a live do Anderson Laria. Um grande abraço ao Anderson Laria, do Aliado Santista. E hoje apresenta o programa esportivo na rádio ISFM, no Apito, que é o programa esportivo, falando do Santos Futebol Clube, e mostrou lá a repercussão, não só no Apito, na rádio ISFM, mas também nos outros canais, dos conteúdos que só falam do Santos Futebol Clube. No De Olho no Peixe, aqui se fala de Santos, De Olho no Peixe com o Felipe Camargo e toda a equipe, que se fala de Santos com o Ademir Quintino. Não, aqui se fala de Santos com o Vanderlei Correia, o canal do Ademir Quintino, também nos outros canais, nos outros canais também, sabe? Também na Peixão TV, dentre outros canais que falam, do Varanda também. Então o Santos precisa vencer o Vasco hoje. Não há outro pensamento a não ser a vitória. O time é o lanterna do campeonato. E é preocupante a situação do Santos Futebol Clube. Jogo Santos e Vasco, jogo de alto risco. É um jogo que não é bom as mulheres, os filhos irem no estádio hoje. Por ser um jogo de alto risco. Não podem. Recomendo às mães, os filhos que forem lá na Vila Belmiro, você que está assistindo aqui agora, não levem os seus filhos para o estádio, porque o jogo Santos e Vasco, hoje à noite, às 7 horas, será um jogo de alto risco. Começando, claro,
com os protestos, mais protestos da torcida organizada do Santos, da torcida jovem, acredito que a Sangue Jovem também, dentre outras organizadas, também estarão protestando contra a atual gestão do Santos e também a situação que o clube se encontra neste momento no Campeonato Brasileiro. É o lanterna do campeonato. Espero que muitas coisas mudem no Santos. Mudam. Deveria mudar igual mudou o São Paulo, viu? São Paulo? O São Paulo melhorou depois que saiu o Casares, todos os amiguinhos do Casares lá também. Umas polêmicas lá que deu caso de polícia, né? Que acabou acontecendo que o São Paulo começou a ganhar. Por quê? Porque saiu as pessoas que estavam fazendo mal pro clube. Tinha acontecido o mesmo no clube, mas não vai acontecer no Santos. Infelizmente o Marcelo Teixeira não vai sair. Não vai. Vamos ter que aguentar a atual gestão do Marcelo Teixeira até o fim do ano. Agora, para o Marcelo Teixeira sair do poder, depende de você, torcedor e associado. Tudo bem, eu não sou sócio do clube, mas eu aconselho. Você, sócio e torcedor, não desista do Santos, tá? É um recado. Não desista do Santos Futebol Clube. É um recado importante, porque esse clube ele é gigantesco. A história é linda. Infelizmente, a atual gestão está acabando com o clube, está destruindo o clube. E quem pode salvar o Santos dessa situação é você, torcedor, que é o maior patrimônio do clube. Só assim o Santos pode se salvar. Tudo começa pelas mudanças drásticas, né? Mudanças drásticas dentro do clube. Se não fosse o torcedor, se não existisse o torcedor, o clube não existiria. Então vamos torcer para o Santos. Não desista do clube, tá? Não desista, porque o Santos Futebol Clube é maior do que esses caras que trabalham lá dentro do clube. Maior do que a Belmirolândia, como o pessoal diz, né? Como diz o rapaz lá do Vem Pro Peixão. Porque é incrível, cara. É incrível, muita coisa errada. Bom, depois de claro, fazer algumas críticas construtivas, mas sem ofendê-las, é claro, porque estamos apenas questionando e não ofendendo, como a maioria de algumas certas pessoas distorcem, né, as coisas, que apenas vamos fazer críticas e queremos o melhor, o bem do Santos Futebol Clube, nunca o mal do clube. Só isso que queremos apenas. Agora falando do jogo, vamos lá do campo esportivo. O Santos vem pressionado, o Vojvoda pressionado, o Santos tem que vencer o Vasco. Agora, Vojvoda, você técnico, não tem desculpa, tá? Porque o Santos agora tem força máxima, não tem nenhum jogador no departamento médico. Robinho Júnior não foi relacionado. Lautaro Dias, que pra mim, esse cara tem que sair do Santos. O maior inimigo do gol. O queridinho do Vojvoda, esse cara não pode continuar no clube mais. Nem ele, nem João Schmidt. Algumas laranjas podres que estão no elenco do Santos tem que continuar, tem que sair. Jogadores que não servem para jogar no Santos. Lautaro Dias não serve para jogar no Santos Futebol Clube. Não dá mais. O maior inimigo do gol. Esse é o Lautaro Dias. João Schmidt, tudo bem, ele tem bons passes verticais, ele é excelente nos passes. Mas na marcação ele é horrível, é fraco. O Ilharão é melhor do que o João Schmidt, na minha opinião, para conseguir marcar, proteger a defesa, orientar e proteger a defesa, embora ele vacilou feio, né, no jogo contra a equipe do Novo Horizontino. Nos 2 gols, o Ilharão ficou olhando o Rômulo fazendo o gol, e o outro jogador que me foge o nome lá do Novo Horizontino, que fez o segundo gol, também ficou só olhando. E não fez nada. E o Santos acabou sendo derrotado e sendo eliminado pelo Novo Horizontino. Não pode acontecer isso mais no Santos. Isso não pode acontecer mais. Tem torcedor que já pede fora Vojvoda, desculpa. Não vai adiantar mandar o técnico Vojvoda embora, gente. Desculpa me prolongar aqui, porque
Porque, veja bem, o que acontece? Se mandar o Vojvoda embora, os gestores vão continuar lá. Não vai mudar em nada. Torcedor, acorde. Não vai mudar em nada mandar o técnico embora. É tapar o sol com a peneira, como diz Gabriel Zup. É tapar o sol com a peneira. Não adianta nada. Não vai adiantar, porque os erros vão continuar. Infelizmente, vamos ver nossos Santos, vamos sofrer com o Santos Futebol Clube, ainda mais colecionando vexames. Bom, vamos lá. O Santos que tem Neymar e time completo para encarar o Vasco. O Peixe que tem apenas 3 vitórias no ano e vê Vojvoda entrar na berlinda antes do duelo. Antes disso, o Vojvoda, sabe quantos por cento de aproveitamento que ele tem no Santos? É baixíssimo, é péssimo. Acho que 46% de aproveitamento, né? É muito pouco. É muito pouco. O Santos que tem força máxima à disposição para o jogo de hoje, nesta quinta-feira, contra o Vasco, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será às 7 horas da noite, 19 horas no horário de Brasília, na Vila Belmiro. Neymar deve ser novamente titular da equipe que busca sair da zona do rebaixamento e tem apenas um ponto somado. O jogo é fundamental para as pretensões de Juan Pablo Vojvoda em se manter no cargo. O técnico que vem tendo um ano difícil no Santos, com apenas 3 vitórias em 12 jogos, sendo 4 empates e 5 derrotas. O argentino está na berlinda e pode ser demitido em caso de derrota. Até empate também, viu? Se o Santos empatar com o Vasco, eu acho que também o Vojvoda cai também, tá? Se o Santos empatar com o Vasco, pode cair também. A vitória depende da permanência do técnico, da manutenção do técnico argentino no Santos Futebol Clube. Para tentar a vitória, ele comandou o último treino no CT Rei Pelé antes do jogo, nesta quarta-feira, com o time todo à disposição, porque ontem o Santos encerrou a preparação ontem à tarde no CT Rei Pelé. O treino começou às 5 horas. Então ele contou com o time terá o time todo à disposição, força máxima hoje contra o Vasco. O possível que o Vojvoda faça algumas alterações no time titular, como a entrada de Vini Lira na lateral esquerda e Gabriel Bontempo no meio campo. Então, Vinícius Lira no lugar de Escobar e Gabriel Bontempo, que entrará no lugar de quem mesmo? Vai ser do... Agora me fugiu, né? Não colocou aqui no lugar de... Bom, o Gabriel Bontempo vai entrar no meio campo jogará no meio campo junto com o Ilharão, o Gabriel Menino e o Neymar. E o Rony e Gabigol poderão formar a dupla de ataques. Ou, caso talvez assim ele saque o Gabriel Menino, coloque o Barreal. Aí ele muda do esquema para 4-3-3, tá? Muitos falam 4-2-3-1, esse negócio todo, mas não, vou falar no esquema ideal, que é o mais simples, né, de você enxergar, que é 4-3-3. Agora, nesse esquema aqui, vamos lá, Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Adonis Frias, Luan Pérez e Vinícius Lira no lugar de Escobar, William Arão, Gabriel Bontempo, Gabriel Menino e Neymar, Rony e Gabigol. Esse é o provável Santos que entra em campo. Ou poderá ter outros Santos, tira o Gabriel Menino, aí o time poderia ser com Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Adonis Frias, Luan Pérez e Vinícius Lira, William Arão, Gabriel Bontempo e Neymar, formando o meio campo, e o ataque com Barreal, Rony e Gabigol. Barreal jogando no lado direito e o Rony no lado esquerdo. Então, por enquanto, eu trouxe duas formações táticas, um no 4-3-3, outro no 4-4-2. O provável Santos poderá ser um desses. Não dá para definir o provável Santos que entra em campo. Mas através na rádio, não foi na rádio, foi no canal do Lucas Mussetti, ele trouxe que o Barreal vai entrar jogando, ao invés do Gabriel Menino. No canal do Lucas Mussetti, vamos lá, só para você perceber a diferença. Eu assisti agora há pouco o canal dele,
através dele, nas fontes dele, é Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Adonis Frias, Luan Pérez e Vinícius Lira, William Arão, Gabriel Bontempo e Neymar, Barreal, Rony e Gabigol, ou Moisés. Pode ser também que o Barreal ou Moisés, pode ser que o Moisés seja novidade também, então há essa dúvida no momento. Agora, aqui no Globo Esporte, o provável Santos, Gabriel Brazão, esse no Santos no 4-4-2, tá? Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Adonis Frias, Luan Pérez e Vinícius Lira. Eles colocaram Escobar, mas vai ser o Vinícius Lira, tá? Que pode jogar como titular hoje. William Arão, Gabriel Bontempo, Gabriel Menino e Neymar. E Rony e Gabriel Barbosa, o Gabigol, formando a dupla de ataque do Santos. Santos no 4-4-2, tá? Com o meio campo mais preenchido. Então, é um Santos que você pode... dá para perceber que dependendo do esquema ou outro, o Santos vai ser uma dessas formações. Por enquanto é uma dúvida, porque às vezes o torcedor fica naquela dúvida. Um canal fala que o Santos jogará com uma escalação, outro no esquema tático e o outro uma outra escalação, claro, com apenas uma mudança que muda o esquema tático do time. Entendeu? Então são variações táticas do Vojvoda, que ainda faz o mistério, mas é claro, uma hora antes de começar o jogo, acredito eu que já sairá a escalação oficial do Santos. Poderá ser essa escalação através da fonte do Lucas Mussetti, ou pode ser dessa do site do Globo Esporte. Porque é só assim a gente vai ter uma certa noção de como o time vai entrar em campo. E o Santos tem que vencer, porque o Santos foi eliminado pelo Novo Horizontino no Campeonato Paulista, nas quartas de final, e o time terá apenas compromissos pelo Brasileirão nos próximos dias, com datas livres para treinamentos, já que não disputa mais o estadual. Ou seja, depois desse jogo de hoje, o Santos só volta a jogar no dia 10 de março, contra o Mirassol, no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol. Fora de casa, tá? Dia 10 de março, só. Aí o Santos terá, acho que 2 semanas de treinamentos, aproximadamente. Mais de 15 dias de treinamentos, fora algumas folgas, em exceção, no meio desse caminho. Que aí o Santos vai já praticamente focar visando os jogos do Campeonato Brasileiro. Então o Santos hoje tem que vencer. Tem que vencer para pelo menos dar uma respirada e que o time agora consiga se recuperar, se prepare, tenha os jogadores treinam fortes, né? Espero que a diretoria, presidente, mude a postura, que a política do clube mude radicalmente. Ou muda, ou não vai, o Santos vai continuar colecionando vexames. Para mim, o Santos tem que blindar o elenco. Ou blinda o elenco agora, ou o Santos, o clube não vai mudar. Isso aí já tem jogadores que estão insatisfeitos de trabalhar no clube por causa de uma certa figura que não é dirigente, não trabalha no clube e está lá atrapalhando. Isso é grave. Os amiguinhos do Teixeira lá, os Osaspones do Teixeira estão atrapalhando. E esse é o maior problema que está acontecendo no clube, internamente. As notícias estão aí, se espalhou. As informações vazaram. E no Santos, você sabe, no Santos Futebol Clube, as informações vazam. De uma tal forma que não tem nem como explicar. Ou muda, ou esse ano vamos ver o nosso Santos passar mais vergonha, mais vexame, igual ano passado, em 2025. É isso que eu estou muito preocupado com o futuro do clube. Uma outra informação, o Santos já pagou o Arouca de Portugal, tá? Não deve mais nada para o Arouca de Portugal pela compra do zagueiro João Basso, que o Santos não pretende contar mais com o João Basso, tá bom?
Santos que já comunicou o João Basso, o próprio jogador, a procurar outro clube para ser negociado, e também o volante venezuelano Tomás Rincon também não faz parte dos planos do Santos Futebol Clube e também, principalmente, da comissão técnica do técnico e da comissão técnica do técnico que balança no cargo, Juan Pablo Vojvoda. Então, o Santos Futebol Clube precisa vencer. Então, o time vive uma crise interna que não acaba mais. O Santos fechou o patrocínio Master, poderá estrear hoje com o patrocínio estampando a parte frontal da camisa do Santos hoje à noite. Camisa do Santos, né? Hoje à noite, que é a Novibet. Os valores são de 35 milhões de reais anuais, só que haverá desconto e o Santos vai receber 31 milhões. Não sei porquê, né? Negócio de desconto. Para mim, um péssimo negócio pro Santos, tá? Enquanto os outros lá tem patrocinadores que passam dos 100 milhões de reais por ano, o Santos vai receber essa mixaria, que para mim, que é de 35 milhões, mas vai diminuir para 31, que vai haverá uns descontos. Eu não entendi o porquê. Que coisa, né? Então hoje é um jogo de vida ou morte para o Santos Futebol Clube. Agora, em relação à dívida que o Santos pagou ao Arouca de Portugal, o Santos aguarda, claro, que depois do que a FIFA, ao ver a comprovação do pagamento da dívida que o Santos tinha com o Arouca de Portugal, aí até sexta-feira, até amanhã, exatamente, aí já cai o transfer ban, e aí o Santos já pode registrar no boletim informativo diário da CBF, já pode registrar e pode inscrever o atleta do Santos Futebol Clube, o atleta todos conhecem, né? Um atleta que já o Santos contratou, o volante uruguaio Christian Oliva, de 29 anos, que está treinando junto com o grupo já há dias e, claro, aguardando já a inscrição e o registro. Vale lembrar que o atleta assinou um contrato de 3 anos com o Santos Futebol Clube, tá? Volante uruguaio Christian Oliva, que veio do Nacional do Uruguai. Então, o Santos espera até amanhã. O Santos, né, espera até amanhã, já com a FIFA já praticamente dando sinal que já está derrubado o transfer ban pelo pagamento da dívida que o Santos pagou ao Arouca de Portugal na compra do zagueiro João Basso. E então aí o Santos já pode inscrever o atleta para o Campeonato Brasileiro. Aí já fica à disposição, não nesse jogo, tá? Mas no próximo jogo na sequência contra o Mirassol, dia 10 de março. Santos que jogará depois desse jogo contra o Vasco em casa, que tem que vencer, né, para sair da zona do rebaixamento e da lanterna do campeonato. Aí o Santos, depois na sequência, enfrenta o Mirassol fora de casa. E nesse jogo ele já pode estrear até lá o volante uruguaio Christian Oliva. Tá certo? Então são as informações que eu trago para você. E também, então o acordo que o Santos fechou com a Novibet será válido por 3 anos. Será válido por 3 anos de contrato. Tá? A Novibet que vai estampar a parte frontal, e acredito que na parte aqui atrás também da camiseta também vai estampar a camisa do Santos Futebol Clube, que é uma casa de apostas. Então o Santos pode estrear com esse patrocinador ainda hoje à noite contra o Vasco. E então é isso aí. Então o Santos com um técnico pressionado e correndo riscos de cair, então o Santos precisa vencer o Vasco para sair dessa crise interna que vive no clube, tanto dentro quanto fora de campo. E sobre o Robinho Júnior, ainda, claro, ele não foi relacionado, vive aquele dilema, aquela novela que vai se estender, não sabemos até quando talvez chegará a um final feliz. Vale lembrar que até o meio do ano o Robinho Júnior já pode assinar o pré-contrato com uma outra equipe, que o contrato dele vai até acho que em abril de 2027, se não me falha a memória. O contrato do atleta
Então o Santos precisa agilizar logo, tentar estender o vínculo com o atleta para que não perca dinheiro numa futura negociação. Só que para mim eu acho que o Robinho Júnior ele tem que ser relacionado. Então se não quer contar ele com no time profissional, coloque ele na base para ele maturar. Mas eu acho, na minha opinião, o Robinho precisa ter mais chance. Agora, cá entre nós, o Robinho Júnior é pior do que o Lautaro Dias? É uma pergunta que fica. Porque o Vojvoda é incrível. O queridinho dele, o inimigo do gol, o Lautaro Dias, foi relacionado. Se não colocar ele, tá ótimo. Não tem nada contra a própria pessoa, o próprio Lautaro Dias. Eu falo a qualidade do jogador, que é péssima. É um péssimo jogador. Não serve para jogar no Santos. Lautaro Dias não dá. Se a diretoria, o presidente da diretoria renovar o contrato desse jogador, comprar ele, aí fecha as portas. Não dá. Esse jogador não serve para jogar no Santos. Espero que o presidente e a diretoria comecem a analisar melhor e escolher bem certos jogadores que contratam. Se comprar o Lautaro Dias, aí é para fechar as portas. Aí é caso de impeachment do presidente e da diretoria, porque aí tá de brincadeira. Não pode. Mas nada vai acontecer, infelizmente. Só no Santos acontece isso. Essas barbaridades. É por isso que o clube tá aí, ó. Essa pindaíba aí. É por isso que o time não tá jogando nada. É por isso que os jogadores estão reclamando de uma certa figura que fica lá no CT Pelé, fica dando os pitacos, interferindo nas escolhas, nas escalações. O ano passado saiu uma informação através do Lucas Barros, lá do Diário do Peixe, foi ontem, antes de ontem, saiu que o Souza foi xingado e desrespeitado por um certo dirigente do Santos. Não revelou o nome. E fez com que o jogador não ficasse no clube, fosse negociado. Porque o clima ficou insustentável. O clima no Santos Futebol Clube ficou insustentável. É triste. É complicado. O Santos vive esse dilema. Dilema de crise interna entre jogadores que protestaram, foram cobrar o Marcelo Teixeira. Saiu informação hoje aí que os jogadores foram cobrar o presidente Marcelo Teixeira por causa desse dirigente que está lá, que não trabalha no clube e está atrapalhando o trabalho do elenco e da comissão técnica. Ou muda, ou começa a blindar já o elenco, junto com a comissão técnica, ou o Santos vai continuar na mesma aí, ó. Veremos um time sem vontade, um time que não tem espírito de vencedor, um time que não mostra uma reação para dar resposta ao torcedor santista. O time não demonstra nada, esse tipo de reação. Esperamos que hoje o time tenha isso, tenha essa atitude dentro de campo. E que o Santos não consiga ter margens de erros. Chega, o torcedor não aguenta mais. O Santos Futebol Clube está acabando com a saúde da maior parte da torcida santista. E são mais de 8 milhões de torcedores espalhados pelo mundo. Torcedores do Santos Futebol Clube. O Santos não é só de Santos. O Santos não é só do Brasil. O Santos é do mundo. É um clube conhecido mundialmente, graças àquele brilhante time dos anos 60. Infelizmente, certos dirigentes estão apequenando o clube, estão destruindo, estão manchando. Aliás, já manchou, né? Com a queda da Série B em 2023. Mancharam a história do clube. Infelizmente, eles querem acabar cada vez mais.
atual gestão, acordem. Ou vocês tomem vergonha na cara e admitem que estão errados e que pelo menos diminua o ego de cada um de vocês, ou mudem, ou o clube vai beirar falência. A parte financeira do clube preocupa demais. E vai aumentando a dívida, vai aumentando. Pois é, espero que o Santos hoje vença o Vasco, que pelo menos ameniza um pouco a crise. E esperamos que o time, pelo menos, tome vergonha na cara, jogue bola. E você, torcedor, tá correto. Protestos pacíficos, mas sem violência, tá? Sem vandalismo. Eu sou contra a violência e vandalismo, mas protesto pacífico, de bom senso, é o que prevalece. E que continue assim, porque os gestores, eles não podem fazer o que bem entender com o clube. Eles não são maiores que o Santos Futebol Clube, não são. A instituição é maior que eles. Que eles um dia vão embora, a vida segue, o clube continua lá, o clube continua. Entra dirigente, sai dirigente, entra outros, a vida continua. Essa é a diferença. E que venha a vitória do Santos. E que, claro, no próximo vídeo eu trago aqui, claro, se Deus quiser, falando da vitória do Santos. E, claro, muitas coisas que têm que ser mudadas, terão que ser mudadas no clube. Para mim, o caminho para o Santos melhorar dentro do campo esportivo é blindar o elenco. Ou blinda o elenco, ou vai continuar na mesma. E também esse negócio de mandar técnico embora não vai mudar nada, tá? Não muda. Porque é tapar o sol com a peneira, como dizia o Gabriel Zupo, do Sincero Santos. Aliás, o Gabriel Zupo, um abraço para você, Gabriel. Daqui a pouquinho estaremos, né, sempre lá na audiência acompanhando o Sincero Santos. Um forte abraço e que venha a vitória hoje do Santos Futebol Clube, para que pelo menos o time saia da lanterna do campeonato. Uma vergonha ver o Santos nessa situação. Bom, pessoal, foi só hoje. Que venha a vitória do Santos amanhã. Vem hoje, né? Hoje à noite. E que amanhã, entre hoje e amanhã, gravo mais um vídeo falando da vitória do Santos Futebol Clube. Espero que o time hoje dê a resposta dentro de campo. Forte abraço. Esse foi o pré-jogo de hoje de Santos e Vasco. Por enquanto eu trouxe, você vai assistindo o vídeo aí, você viu aí que eu acabei trazendo para você as duas prováveis escalações, porque ainda há uma dúvida, saber se o Santos vai entrar com um time ou com outro, ou se vai ser um jogador ou outro, se vai jogar com o Gabriel Menino ou o Barreal, ou se entra o Moisés, não sabemos ainda, então ainda por enquanto vamos saber horas antes do jogo. Valeu, galera! Esse foi o pré-jogo de Santos e Vasco, e que vem a vitória do Peixe hoje à noite na Vila Belmiro. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Valeu, galera. Tchau.